Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa crônica simplesmente épica sobre a ascensão e a queda de um reino. O foco aqui são os líderes e, claro, as consequências das escolhas que eles fizeram. É uma baita história sobre poder, fé e as falhas humanas. E para começar, já deixo uma pergunta que é o fio da meada de tudo isso. Como é que uma era de ouro chega ao fim? Essa questão que está bem no coração da história dramática desse reino. Bom, nossa história começa lá no topo, no auge absoluto. O rei Salomão, filho do famoso rei Davi, tinha acabado de firmar o seu poder, sabe? E o reino estava prestes a entrar na sua fase mais próspera e influente de todas. Ok, vamos entender isso aqui. Logo no comecinho do reinado, Salomão se depara com uma escolha fundamental. Ofereceram a ele qualquer coisa que ele quisesse. E ele não pede riqueza, não pede poder, nem uma vida longa. Pelo contrário, ele pede uma coisa: sabedoria para governar bem o seu povo. E essa escolha, claro, acaba definindo todo o reinado dele. Como uma recompensa por ter a prioridade certa, ele não só recebe a sabedoria que pediu, como também uma prosperidade que se tornaria lendária. Estava tudo preparado para o início de uma verdadeira era de ouro. E para a gente ter uma ideia da escala desse poder, a força militar dele contava com 1.400 carruagens de guerra, que era tipo a tecnologia de ponta da época. E não para por aí. Eram 12.000 cavalos para sua cavalaria, tudo espalhado por cidades estratégicas, sabe? Projetando poder por todo o reino. Mas o ponto crucial é este. Todo ano entravam no reino cerca de 23 mil quilos de ouro. Dizem que a prata e o ouro eram tão comuns em Jerusalém quanto pedras, um sinal claríssimo da riqueza absurda da nação. Uma riqueza que traria glória, mas também grandes desafios. E toda essa grana foi canalizada para um projeto gigantesco. A verdadeira joia da coroa de Salomão foi a construção do templo em Jerusalém. Era uma coisa de uma escala e beleza incríveis, todo coberto de ouro, materiais preciosos. O templo virou o coração, tanto físico quanto espiritual, do reino. Mas, como a gente perguntou lá no começo, como é que uma era de ouro termina? Pois é, vamos avançar um pouco no tempo para ver como isso acontece. A gente vai sair do auge do reinado de Salomão para um evento crítico, um que mudaria o destino do reino para sempre. Acontece o seguinte: Salomão morre e o filho dele, Roboão, sobe ao trono. Aí o povo chega nele com um pedido até que simples: aliviar os impostos pesados e o trabalho forçado do reinado do pai. Os conselheiros mais velhos, mais experientes, falam para ele concordar. Mas os amigos dele, a galera jovem com quem ele cresceu, dão um conselho oposto: seja ainda mais duro. E a decisão que Roboão toma se torna um ponto de virada fatal. A arrogância na resposta do Roboão praticamente selou o destino da nação. Em vez de negociar, de conversar, ele responde com uma ameaça de ser ainda mais opressor. Essa declaração foi a faísca que acendeu a rebelião que estava prestes a explodir. A consequência é imediata e, olha, catastrófica. A nação que era unida se parte em duas. 10 das 12 tribos se rebelam e formam o seu próprio reino, o reino de Israel, lá no norte. Apenas 2 tribos continuam leais à casa de Davi, formando o reino de Judá, no sul. A Era de Ouro tinha oficialmente acabado. A partir desse ponto, a crônica entra numa espécie de padrão narrativo. A história começa a seguir uma longa sucessão de reis no Reino do Sul, em Judá. E as histórias deles seguem um ciclo bem claro e repetitivo de causa e efeito. E esse padrão é, na verdade, a mensagem central da crônica. A coisa fica muito clara: a liderança determina o destino da nação. Reis como Asa e Josias, que seguiram os princípios originais, trouxeram paz, prosperidade. Em contraste, reis como Acaz e Manassés, que se desviaram e abraçaram a idolatria, levaram a nação à derrota, ao desastre e, no fim das contas, ao exílio. Mas no meio desse ciclo todo de declínio, surge um momento de grande esperança. Vamos focar agora em um desses reis bons, um dos mais importantes, Josias. A história dele representa a última e talvez a melhor chance do reino para uma renovação de verdade. E o que dispara essa tentativa de renovação é uma descoberta chocante. Pensa só, estão consertando o templo, que estava negligenciado há gerações, e os trabalhadores encontram o Livro da Lei, um texto com os princípios fundadores da nação que estava perdido e esquecido há muito tempo. Quando Josias ouve as palavras do livro, ele fica arrasado. Ele se dá conta do quão longe a nação tinha se desviado.
E aí ele começa uma série de reformas radicais. Limpa a terra de todos os ídolos, lidera o povo num novo compromisso com a aliança original, e o auge disso tudo é uma celebração da Páscoa numa escala que não se via desde a Era de Ouro de Salomão. Foi uma tentativa heróica de reverter o declínio. Só que apesar de todos os esforços de Josias, o declínio já era profundo demais. A crônica termina com a destruição de Jerusalém e o exílio do povo. Então, qual é a mensagem central que a gente tira dessa longa e dramática história? Bom, quais são as lições, então? A mais clara de todas é que a liderança importa, e muito. A história mostra que seguir os princípios fundadores trazia estabilidade, enquanto ignorar esses princípios levava ao colapso. E, por fim, o estado do templo sempre funcionou como um espelho, um termômetro da saúde espiritual de toda a nação. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A história da ascensão, da divisão e da queda desse reino antigo é muito mais do que um simples relato histórico. Ela levanta questões sobre liderança, sobre identidade, sobre as consequências das nossas escolhas coletivas, questões que continuam super atuais. Fica a pergunta no ar: que lições da jornada desse reino ainda podem fazer sentido hoje em dia? Obrigado por acompanhar.